Você que trouxe a Bíblia, Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Versículo 3. Domingo que vem retorna ao Ministério Infantil, tá bom? Só mais esse domingo as mamães, os papais, os amigos, segurem as crianças. Pastor Gilson com a Dani já estão preparando o retorno da nossa escolinha infantil para as crianças. Domingo que vem já está tudo normalizado. Eles já tiraram período de férias merecido, né? Bem merecido. Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Vamos nos ater na parte B. Com amor eterno eu te amei. Novo Testamento, primeira carta do apóstolo João. Está quase lá, perto do Apocalipse, né? Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4. Aleluia. Este João é o mesmo do Evangelho de João, é o apóstolo, aquele que discípulo passou a ser apóstolo. Escreveu o Evangelho de João, 1 a João, 2 a João, 3 a João, e escreveu o Apocalipse. Ok? 1 a João capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 ao 9. Peço toda a atenção da igreja. Diz assim, 1 a João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Pai, a tua palavra que está diante de nós, nos alegramos, nos regozijamos nesta noite, do primeiro culto da noite do ano de 2016, neste domingo, onde nós, teus filhos e filhas, nos reunimos nesse lugar especial para louvarmos, adorarmos, cultuarmos e bendizemos o Senhor. Até agora nós demos ao Senhor o que tínhamos de melhor, nossas orações, palmas, corações, vidas, dízimos, ofertas. Agora é hora do Senhor dar. Primeiro damos, depois recebemos. Então, fala conosco através da sua santa, bendita e gloriosa palavra, pois só ela é capaz de nos dar vida e vida em abundância. No nome precioso de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Quantos dizem amém? O tema é: o amor de Deus nunca acaba. Se Deus é amor e Ele é eterno, como que o amor acaba? Mas o amor pode se esfriar.
por circunstâncias, por situações, por falta de orar, por falta de buscar, por falta de ler a palavra, por falta de vir à igreja, por falta de vida com Deus. O amor se esfria. Eu costumo dizer que o amor é como a gente costumava fazer café antigamente. Não tinha garrafa térmica. Eu tive a graça de morar com minha avó. Falo muito dela aqui, porque ela marcou muito a minha vida. Uma italianona que morreu com 94 anos, lúcida. Não tinha enfermidade. Morreu porque chegou o momento. E ela fazia café no fogão a lenha, que ela tinha na cozinha nisso. E não só café, viu? Ela fazia muita coisa boa. Mas café ela fazia naquele coador de pano, lembram? Pedaço de ferro enroladinho. Alguns já lembrou aqui, né? Já lembrou, né, Wilson? Alguns já lembraram. Aquele coador de pano e era um bule, quando não de ferro, de alumínio. E ela colocava ali o pó, esquentava a água e jogava. Muito bem. O cafezinho cheirava a casa toda. E a gente tomava aquele cafezinho com muita alegria. E ela fazia pão. Enrolava e fazia pão em casa ali no forno do fogão de lenha. E o que acontecia? Depois que nós tomávamos o café, ela dizia, não põe no buraco da chama, mas deixa o bule em cima da chapa do fogão de lenha. Quem já tem fogão de lenha, quem já viu, sabe que ele tem uma chapa de ferro fundido, muito forte, e aquela chapa fica constantemente quente, porque o fogão daquela casa está o dia todo aceso, era lenha, não gastava muita coisa. Então que a gente notava, que enquanto o bule estava em cima da chapa, o que acontecia com o café? Estava sempre quente. Mas se alguém tomasse o café e não colocasse de novo na chapa, o café não acabava, Edson. Mas é ruim. Já tomou café frio? Gente, é ruim. Ou quando você erra, você pensa que é açúcar e é sal. Já tomou? Eu já. Meu Deus, não tem coisa pior, eu acho. Você tá com aquele cafezinho quente e ninguém escreve ali no açucareiro açúcar. E você dá aquela colherada, mexe e manda. É ruim, né, nisso? Então o amor é a mesma coisa. Ele não acaba, mas ele esfria. Como que o amor pode esfriar? Quando eu perco o prazer de estar congregado, de estar com os irmãos, de ser ministrado pela palavra, como agora, eu e você estamos sendo ministrados pela palavra. Por essa palavra sois limpos, disse o Senhor. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou, o senhor não vai lavar meu pé. Disse, olha, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então me lava tudo. Lá a cabeça, o braço falou, não, só vou lavar seus pés. Porque o resto já está limpo pela palavra. Não tem crente que permanece limpo sem a palavra. O banho é pela palavra. A purificação é pela palavra. Quando Pedro sai para fora, quando ele está cheio do Espírito Santo do Pentecoste, desceu, pela primeira vez, o Espírito Santo desceu na terra, eles falaram línguas de todas as tribos, raças e nações da época, que estavam reunidos em Jerusalém, por conta da festa da Páscoa. Pedro não ficou falando em línguas, nem rodopiando. Pedro usou o quê? A palavra. Ele prega a palavra. 3.000 almas se convertem. No segundo sermão, 5.000 almas. Então é a palavra. O amor de Deus pode esfriar no meu, teu coração, quando nós nos distanciarmos da palavra. Aqui na igreja do Nazareno, enquanto nós, esses pastores, estivermos aqui, e os outros que chegarem, nós sempre vamos dar ênfase à palavra. Você nunca vai ver um pastor encher linguiça em açougue frigorífico. Eu já falo aos pastores que estão comigo, o dia que você não tiver mensagem nenhuma, que às vezes não tem, você vai ler a Bíblia, você vai buscar, a Bíblia fica branca, parece que não tem palavra. Você pega o Salmo 91, versículo por versículo, dá 40 minutos de uma boa palavra, porque é a palavra de Deus. Isso não pode faltar. A igreja, os cultos, é que nem uma festa de casamento. Tem 3 coisas que não pode faltar. Tem que ter o salgadinho, tem que ter o refrigerante e tem que ter o bolo. Mas se você soca refrigerante, o salgadinho sobra tudo.
Se você soca muito salgadinho, refrigerante, fica tudo lá. E se você dá muito bolo também, ninguém come mais nada. Então tem que ser na medida certa. Porque todo mundo precisa comer o bolo da noiva. Eu digo que na igreja o bolo da noiva é a palavra. O salgado pode ser o louvor, o refrigerante pode ser os testemunhos ou a ministração, mas o bolo é a palavra. Não pode faltar. Porque dela e por ela nós sabemos todas as coisas. Deus nos revela a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, a sua provisão, os seus atos, a sua vontade, os seus planos através da palavra. Crente que não lê a palavra está fadado a se esfriar. E aí ele culpa a Deus, culpa a igreja, culpa os irmãos, os pastores. Não é. É a gente que não lê. Que tal fazer um voto esse ano de ler a Bíblia toda? É possível. Janeiro está aqui. Você pega um bom programa de leitura de Bíblia, quando chegar em dezembro, você leu a Bíblia inteirinha, irmão. É mais difícil o inimigo enganar você e a mim, se nós conhecemos a palavra. Quando Jesus, na sua maior tentação antes da cruz, que ele foi tentado até para não ir na cruz, mas quando o próprio diabo, não foi um demônio que apareceu a Jesus, o próprio diabo, o próprio Lúcifer apareceu a Jesus, ele se defendeu dele usando o quê? A palavra, irmão. Está escrito, está escrito, está escrito. Então eu e você, como cristãos autênticos que somos e devemos ser, nós devemos amar a palavra, para que o amor de Deus permaneça em nós. Porque Jesus também, ele profetizou algo que vai acontecer. Pelo pecado, pela iniquidade aumentar no mundo, o amor de muitos acabaria? Não, esfria. É que nem o bule que é tirado da chapa do fogão e fica em cima daquela parte de tijolo aqui, ó. Tem café lá dentro, o café foi feito com amor, com carinho, o pó é bom, tem pouco açúcar, está no ponto. Mas frio é horrível. Crente frio é a mesma coisa, irmão. Não dá. Nós temos que ser fervorosos. E como que a gente permanece fervoroso? Lendo a palavra, buscando na palavra, conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra. A minha palavra é a verdade, disse o Senhor. Então nós temos que conhecer. E o amor de Deus, para mim e com você, ele é eterno, não muda, não falha, não acaba. Aqui em 1 João nós vimos que quando nós recebemos o amor de Deus, nós temos que dar o amor de Deus. O amor de Deus por nós é eterno, jamais acaba. É um amor incomparável, é exclusivo. É muito necessário. Tudo pode falhar nessa vida. As pessoas podem falhar, você pode falhar, eu posso falhar. O amor de Deus, já cantamos aqui, nunca falha. Quando você estiver no seu limite, de todas as suas forças, quando tudo estiver falhando e acabando na sua vida, se lembre, o amor de Deus por mim continua o mesmo. Isso ele mostra na parábola do pródigo. O pródigo jamais pensava em ser recebido na condição que foi. Ele lembra sim que na casa do pai tinha provisão, tinha uma cama com lençol limpinho, hein, Guilherme? Um travesseiro de fronha de ganso, de pena de ganso. Tinha comida todo dia, café da manhã. Ele lembrou da provisão. Mas quando ele chega de volta, ele não queria mais o lugar que ele tinha. Falou, não quero nem ser recebido como filho. Ali mostra o amor de Deus. Alguém que fez tudo errado. Alguém que aprontou todas. Márcia, jogou tudo fora. Então ele volta para casa pensando na provisão que ele tinha, que ele jogou fora. Mas quando ele chega na estrada, o pai o avista, a Bíblia diz, o pai corre, abraça ele, beija ele. Diz, vamos fazer uma festa. Põe um anel no dedo dele, põe roupa nova nele. O meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e viveu. E reviveu. Por quê? Porque o amor do pai não acaba. Então se lembre, que o amor de Deus por mim e por você, ele nunca termina.
ele nunca acaba, ele é muito necessário. Deus nos amará este ano com o mesmo amor que nos amou antes. Mesmo amor. Com a mesma intensidade. Independente daquilo que fazemos, se nós errarmos, se nós pisarmos na bola, se nós pecarmos, se nós falharmos, o importante é lembrar: Deus me ama. Eu vou me arrepender. Eu não vou tornar a fazer isso. Deus me dá força. Eu não quero fazer isso de novo. Eu me arrependo. O amor de Deus continua sendo o mesmo por mim e por você. Não importa o que você faça, não importa o que eu faça. A Bíblia é clara quando diz: nada nos separará do amor de Deus, que está firmado em quem? Em Cristo Jesus o Senhor. Só tem uma coisa que separa eu e você de Deus: pecado não confessado. Esse separa. Do mais não separa. Deus continuará nos amando. Se cairmos, se pecarmos, Ele continuará, porque Ele é amor. Ele não desiste de nós. Desde o princípio, Ele nos amou. Primeiro a João 4,19. Essa epístola de João. Ler João é ler o amor de Deus. Olha o 19 que diz aí. Primeiro a João 4,19. Versículo curtinho, mas que tem uma revelação importantíssima. Nós o amamos. Por quê? Ele nos amou primeiro. E agora eu pergunto a mim e a você: como nós estávamos, ou quem nós éramos, quando Deus nos amou? Estava todo mundo já na igreja, de Bíblia do braço, dizendo glória, aleluia, amando, perdoando. Nasceu todo mundo. Quando você nasceu, o médico lá no hospital tirou uma foto e diz: meu Deus, mais um anjo nasceu na humanidade. Foi assim? Foi nada, irmão. Quem aqui foi ao mundo antes de vir para a igreja? E nós sabemos quem nós éramos. E Jesus não exigiu nada, Ele nos amou. Aí tem alguém que diz: pastor, eu não preciso mudar, porque Deus me ama como eu sou. Está correto. Mas por te amar e por me amar, Ele não quer que a gente permaneça como está. Essa é a diferença. O amor de Deus nos constrange e nos muda. Só Ele pode mudar a cada um de nós. E um Deus de amor é um Deus que prepara o melhor para os seus filhos. Por isso que esse ano 2016, eu tenho certeza absoluta que Deus está preparando o melhor para os seus filhos. Eu vou repetir esta frase e você não perca a oportunidade de dar um glória a Deus. Este ano de 2016, Deus está preparando o melhor para os seus filhos. Glórias a Deus. Vamos ao princípio de tudo. Vamos ao Éden. Éden, que significa primeiro habitat, lugar de maravilhas, de delícias e de deleites. No hebraico, a palavra Éden, jardim do Éden, significa lugar de deleite, ou o primeiro habitat do ser humano. Gênesis capítulo 2, verso 9. Está no comecinho de tudo. Gênesis 2, 9. Que diz aí: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos estudar um pouco isso. Um Deus de amor prepara o melhor para os seus filhos. Quando Adão e Eva foram colocados naquele jardim, tudo estava pronto. Irmão, devia ver cada árvore lá, devia ver cada fruta, cada coisa linda lá. Se eu fosse daquela época, da época de Adão, se você quisesse me achar debaixo de um pé de mamão, debaixo de uma bananeira, numa rama de melancia, você ia me achar. Tinha de todo tipo de árvore
boa aos olhos, quer dizer que tudo que Deus fez é agradável aos olhos e boa para comer. No tempo de Adão, não se fala que o homem comia carne, é bom lembrar isso. O homem se alimentava mais de alimentos naturais. A primeira vez que é notificada ou falada na Bíblia que o homem comeu carne foi depois do dilúvio. Aí se tem notícia. Por isso que os dentistas falam que nós temos alguns dentes caninos. E por isso que nós, quando vamos a alguma festa, nós amamos tocar violino. Desce uma picanha, não é bonito, né? Você vai na churrascaria, o cara pega aquele violino assim, com aquele arco bonito, aquele gaúcho com aquela bandeja embaixo, faz... Nós comemos. Não tem nenhum mal comer carne. Mas eu estou falando que no princípio, o homem não comia isso. O homem se alimentava de frutas, de legumes, de alimentos naturais. Vamos entender. Ao ser criado, o homem adquire o direito de desfrutar das coisas agradáveis do jardim. Algo que algum tempo depois lhe seria vedado por causa da cobiça e também do pecado. Primeiro a João, eu estou estudando a carta de João. Primeiro a João 2,16. Veja o que diz lá, porque nós vamos entender que o homem foi impedido de estar no jardim por causa da sua cobiça e por causa do seu pecado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então toma cuidado quando a gente fica cobiçando aquilo que não é nosso. Deus deu muito mais do que limitou. Deus entregou um jardim inteiro e só proibiu de comer de uma árvore. Por que será que até nos dias de hoje a humanidade quer o que não deve? Ela quer o proibido. Não se satisfaz com aquilo que tem. Isso é cobiça, gente. O motivo da queda do homem foi a sua cobiça e o pecado. Por quê? Porque quando Deus é criado, o homem adquire o direito de desfrutar de tudo que tinha de agradável. E tinha muita coisa agradável. Eu vou perguntar aos irmãos, ser cristão é desfrutar de coisas agradáveis, sim ou não? O que Deus nos permite fazer é bom ou é ruim, irmão Vavá? É bom demais. Nós temos tanta coisa que nós podemos fazer. Nós temos tantas coisas que nos são perfeitamente lícitas, amáveis, maravilhosas. Nós não precisamos procurar o proibido. Porque Deus nos dá do melhor. Eu estou falando do amor de Deus. O amor de Deus cuida de mim. E eu vou dizer a você, o amor de Deus cuidou de você até 2015, ele vai cuidar 16, 17, 18, 35, 40, vai cuidar até 2200 se Jesus não voltar, porque o amor dele nunca acaba. O Éden era um jardim extraordinário e muito farto, com diversas espécies das melhores árvores e plantas. Duas árvores eram realmente especiais no Éden, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem optou por comer o que não devia. Ele foi e desobedeceu a Deus. Quando você quiser saber o que é pecado, pecado na definição de John Wesley é uma coisa muito especial. Há muitas definições de pecado, mas eu acredito que John Wesley define o pecado muito praticamente para nós. Pecado é toda transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Isso é pecado. Foi voluntário que eles fizeram e uma lei conhecida de Deus. Não coma. Ninguém forçou. Foi voluntário. Entrou pelo olho, desceu no coração. Entrou pelo olho, foi para o ouvido, esqueci do ouvido. Entrou no olho porque o fruto era agradável aos olhos. Desceu aos ouvidos porque o diabo falou, você não vai morrer nada, você vai ficar igual a Deus. Pá! E desceu no coração. Quando desce do coração, a coisa fica difícil. Eu estou falando do Deus de amor, que prepara tudo. Muito bem, por sua grande graça, Deus deu permissão ao homem para comer livremente daquele jardim, com exceção ou exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Sendo assim, a restrição era bem pequena.
pode notar que o que Deus pede para mim e para você é bem menos do que aquilo que Ele permite que a gente faça. Quando nós obedecemos a Deus por amor, não é peso, não é fardo. E agora eu quero entrar numa frase, que daqui a pouquinho estamos encerrando. No verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, eu quero meditar com os irmãos. Capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz aí. Olha o que Deus diz aí. Capítulo 2 de Gênesis, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pela primeira vez na história da criação, Deus avalia algo como negativo. Entenda isso, eu vou repetir. Pela primeira vez na história da criação, nós vemos Deus avaliando algo como negativo e não bom. Porque se vemos aqui, em Gênesis 1, 21, acompanhe comigo. Faça a comparação. Gênesis capítulo 1, verso 21. Olha o que diz aí. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era? Tudo que Deus avaliou quando Ele fez, a avaliação dele é de que eram bons. Tudo era bom. Agora aqui, em Gênesis 2, verso 18, é a primeira vez que o Espírito Santo fala: e viu Deus que o homem ficar só não era bom. Um Deus de amor sempre vai preparar algo bom para mim e para você. E aquilo que não for bom na nossa vida, quando nós estamos na presença dEle, nos cuidados dEle, no carinho dEle, na graça dEle, na dispensação e no cuidado dEle, Ele prepara para nós aquilo que nos falta. Eu tenho certeza absoluta que esse ano de 2016, o seu Deus, a quem cultuamos aqui nesse lugar, a quem adoramos, a quem glorificamos, todos os dias da semana, dos meses do ano, Ele vai preparar para você aquilo que está te faltando. Pela primeira vez na história, Deus avalia de forma negativa algo que Ele nota não é bom. Não queria Deus que Adão ficasse só. Então Ele providenciou uma companheira. Deus já olhou para a sua vida. Eu quero profetizar hoje, sem medo de errar. Começando esse ano 2015, eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Deus já sabe aquilo que está faltando para você, para completar a tua alegria, a tua paz, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, para encher o teu coração de alegria. Deus sabe o que está faltando. Ele vai providenciar. Deus sabe muito bem o que é bom e o que não é bom. Na avaliação de Deus, tudo que Ele tinha feito era bom. O mar, a terra, as estrelas, o sol, a lua, todos os astros, tudo que existia no mar, na terra, o homem, a mulher, tudo Ele diz, é muito bom. Porém, quando Ele olha para Adão e vê Adão sozinho, Adão teve a incumbência. Olha a inteligência do homem, como é que foi tirado. Por isso que os maiores sábios de hoje em dia e os maiores intelectuais do tempo que passaram por essa história que virão, dizem que o homem atual só usa de 10 a 15% da sua capacidade, porque ele foi tirado pelo pecado. Veja a capacidade que Adão tinha. Foi Adão que deu nome a todos os animais que Deus criou. Já parou para pensar nisso? Ele não tinha caneta para escrever, viu, irmão? E nem lápis para anotar. Foi ele que deu nome a todos os animais terrestres, marinhos e as aves do céu. E se você olhar, em todos que tem o nome tem a característica. O boi não podia chamar outra coisa, tinha que chamar boi. Eu não consigo imaginar o boi chamar
galinha. Bom. Galinha, galinha. A galinha não. Então você vê que o nome tem a ver com a característica. Isso é sabedoria, isso é capacidade. Até a nossa capacidade, o diabo ofendeu. O diabo tirou. Eu costumo dizer que Adão era vermelho, igual a blusa da irmã ali. Igual a blusa do pai do Guilherme, Marcelo. Vermelhão. Porque Adão foi feito da terra, irmão. Aquele vermelhão bonito assim. Quando Eva olhou, falou: meu Deus, eu estou apaixonado por esse homem. Também não tinha outro. Verdade ou não? Mas Adão era um ser bonito. Quando Eva olhou, falou: meu Deus do céu, não existe uma mulher igual a você. É claro. Mas brincadeiras à parte, eles eram lindos, eram maravilhosos, porque tinham a pureza, não tinham o estrago do pecado, que vai separá-los de Deus. Agora, para nós fecharmos. Deus criou tudo aquilo para o homem. Preparou tudo aquilo para o homem. Mas quando o homem errou e pecou, e não houve arrependimento, porque Deus chama Adão para o arrependimento. Adão, onde você está? Ele estava escondido, com uma folha de figueira na frente e atrás, com Eva ali, quieto aí, atrás da árvore. E Deus falou: você comeu a oportunidade. Ele falou: não, comi não. Você comeu, Eva? Não. Quem foi? Foi ela. Foi passando. Passa anel. Quem passa anel? Foi passando. Aí Deus sentenciou o homem, a mulher e a serpente. Pá! Agora foram salvos? É claro que foram salvos. Porque já desde o Éden, Deus providenciou um animal para ser sacrificado. Nós queremos cobrir o nosso pecado e nós não temos como. As folhas de figueira cozida não foram suficientes para cobrir o pecado do homem. O que Deus faz? Ele mata um cordeirinho que ele tinha acabado de criar e com a pele dele faz o quê? A roupa. Então o sangue daquele cordeiro cobriu o pecado de Adão e de Eva. Mas eles não puderam permanecer ali. Agora você vai ter que trabalhar, porque por causa do teu pecado, por causa de vós. Aí vem lá a sentença. A terra vai produzir abrolhos. Vai nascer. Irmão, a tal da tiririca. Me ajuda aí alguém que sabe matar tiririca. A gente asfalta, a gente põe concreto, a gente faz tudo que põe asfalto na igreja e manda roçar. Passa um mês, 2 meses, ela está lá. Aqui não morre, irmão. Por que nasce isso aí? Por causa do nosso pecado. Então eles foram tirados. E para encerrar aqui o culto de hoje, Jesus deixou uma promessa maravilhosa para mim e para você. Um Deus de amor é um Deus que prepara todas as coisas para os seus filhos. Em Apocalipse 21 diz: ao que vencer, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Jesus deixou uma promessa. João 14, verso 2, e eu termino aqui. Um Deus de amor prepara o melhor para os seus filhos. Desde o princípio da criação, Deus já preparou o melhor para nós. Nós éramos filhos de Adão. O Adão pecou e hoje nós somos filhos de Deus. Mas Deus continua nos amando com a sua bondade infinita. Ele não parou de amar, não terminou de preparar. E ele disse em João 14, verso 2, aquilo ali, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Porque Jesus só fala a verdade. Por isso que na igreja de Cristo, na igreja cristã, não tem engano. Porque o Espírito que nos rege aqui é o Espírito da verdade. Jesus é o caminho, a verdade. Então ele não mente. Verdade é a vida. Então ele disse, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês.
Lá tem muitos lugares, tem muitas moradas. E eu vou indo fazer o quê? Eu vou preparar-vos lugar. Faça uma comparação com o princípio da criação do Deus de amor e agora com a última promessa de Jesus no Evangelho de João. Ele foi para o Pai e foi preparar o quê? Um lugar para cada um de nós. Quando esta vida acabar, quando a velhice chegar, ou a morte nos carregar, ou o arrebatamento da igreja chegar, nós não ficaremos vagando ou perdido pelo mundo. Nós temos um lugar que é nos dado por herança. Os céus nos aguardam. Igreja de Cristo, noiva do Senhor, vamos permanecer com as nossas vestes puras e brancas, para que a gente não seja impedido de entrar neste lugar lindo e maravilhoso que Jesus foi preparar para nós. Eu vou preparar lugar, porque quem ama, quem está junto de quem ama. Jesus disse: porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Por isso que já cantamos hoje aqui: Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou, Ele me ama. Desde o princípio da criação, Deus ama aquilo que criou. Eu e você somos criação do Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja de Jesus? Assim como Deus preparou o Éden, Ele já preparou uma cidade. De que você quiser saber um pouco dessa cidade, Apocalipse fala muito claramente dela. Ela é imensa. As ruas não são de asfalto nem de concreto. Lá não tem pedágio. Lá não tem conta de CPFL. Não tem carnê da loja 100 nem da Casa Bahia. Não tem IPTU. Não tem nada. Lá tudo é amor. Tudo é bondade. Lá nós estaremos separados do pecado e do mal. Por um período pequeno. Não. Para sempre. Para sempre. Para sempre. E para sempre. Eu vou preparar-vos lugar, diz o Senhor. Vamos ficar em pé, por gentileza. Nunca esqueça disso. O lugar que Jesus preparou é muito melhor do que esse. Aqui é bom, disse o apóstolo Paulo, mas lá é muito melhor. Não vamos permitir que nada e nem ninguém nos tire do caminho, nos impeça de chegar até este lugar. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer. Pelo quê? Por meus pecados. A morte não pôde detê-lo, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer. Eu vencei, mas eu venci.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, o último inimigo a ser vencido, em que a morte enfrentarei sem medo, querido, sem medo, então ei, terei vitória. por quê? Verei na glória o meu Jesus, Que vivo, que vivo está. cante, solta a voz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. está nas mãos, Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. está nas mãos, Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. porque o Senhor está vivo, nós temos esperança. A nossa esperança tem nome, ela se chama Jesus Cristo, Senhor. Tu és a nossa esperança. Toma cada um de nós nas tuas mãos, Senhor. O teu amor nunca acaba, o teu amor nunca falha, o teu amor nunca termina. Que possamos crer na tua fidelidade e desfrutar da tua paz e do teu amor. Que esse ano seja um ano de amarmos mais, de cuidarmos mais de nós e das pessoas que amamos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Leva este povo guardado, protegido, envolve-os com a tua mão de poder, debaixo da tua mão de poder. Livra de todo perigo, de todo mal, de toda cilada, de todo intento de Satanás. Nenhum plano de Satanás prosperará contra nós. Abençoa este povo com toda sorte de bênção. Dá a todos uma semana abençoada, uma semana de oração a cada um de nós, uma santa ceia, a primeira do ano, muito abençoada, meu Deus. Permita-nos estar debaixo da tua graça e da tua presença. Abençoamos as famílias presentes e representadas neste local. Leva o teu povo em paz, em nome de Jesus. Hoje acho que não temos cantina, né? Acho que não. A partir de domingo que vem, retomamos com o nosso galpão da comunhão. A mão direita para Deus, homem e mulher do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus, esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E você que tem o amor de Deus e ama também, diga: e graças a Deus. Um abraço em pelo menos 15 mil pessoas aí, no amor de Cristo Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde.